Corriam-se anos conturbados. Na Europa, Hitler assumia o poder na Alemanha e instalava o regime nazi. França vivia uma crise política e em Portugal estávamos em pleno Estado Novo. No Algarve viviam-se momentos difíceis com um desemprego galopante e uma crise na pesca e na indústria conserveira. Em São Bartolomeu de Messines nascia a Casa do Povo. Isto é uma mais-valia para a vila. E se não fosse isto, não sei o que seria. É um orgulho enorme para nós. Com muita alegria que eu vejo que como esta casa cresceu. É a melhor casa que temos em São Bartolomeu de Messines. Corria o ano de 1934, quando o decreto foi publicado no Diário do Governo. Na direção estava então o médico Francisco Neto Cabrita, filho da terra e grande impulsionador da Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, uma instituição que tinha por objetivo colaborar no desenvolvimento económico, social e cultural da comunidade local, bem como assegurar a representação profissional e a defesa dos interesses dos trabalhadores agrícolas. Uma espécie de caixa de previdência social rural que prestava assistência no trabalho e na doença aos trabalhadores agrícolas. Júlia, antiga funcionária da Casa do Povo, relembra os tempos antigos da instituição. O Dr. Francisco Neto Cabrita, grande médico de Messines, grande benemérito, sempre lutou para que São Bartolomeu de Messines tivesse um dia uma Casa do Povo e conseguiu. E o Dr. Cabrita e a sua esposa, Dona Figueirinha, que era a mãe dos pobres, muito acarinharam os nossos conterrâneos da época e foram muito ajudados por este casal, e a Casa do Povo participava dando assistência médica e medicamentosa a muitos dos que não tinham sequer para comprar os medicamentos, e aí foi a grande ação da Casa do Povo nesses anos, antes de 1970. Começaram por instalar-se na antiga casa do padre coadjutor da freguesia. Serviam 810 sócios contribuintes e 1.003 efetivos, como consta nos registros das primeiras contas de gerência apresentadas em 1945. À época, cada sócio contribuía com uma soma que variava entre os 3 escudos e os 23 escudos mensais. Os efetivos pagavam 2 escudos. A Casa do Povo tinha muito mais que uma função de previdência e assistência. Além dos subsídios por doença, morte ou invalidez, adquiriu uma cabra para dar leite aos filhos dos sócios mais carenciados, entregava roupa a quem mais precisava e passou a organizar colónias de férias. Daniela é uma das antigas utentes. Frequentou a Casa do Povo desde o berçário ao ATL e mais tarde voltou como monitora. Ao todo, esteve mais de 14 anos ligada à instituição, que recorda com saudade amizades que levou para a vida. É um grupo, uma equipa em que reúne todos nós e faz com que nós crescemos através dos nossos valores e das nossas crenças, e o que acaba por nos unir bastante em termos de tudo. A história que eu mais tenho marcante da Casa do Povo é sem dúvida as viagens que nós fazíamos de sul a norte com o nosso professor Paulo Pinto na ginástica, que eram incríveis, demorávamos horas a chegar, éramos poucas e era sempre, os melhores momentos eram sempre esses. Foi uma evolução muito bonita, através dos atletas e através mesmo dos professores. Atuava também em benefício da localidade, como a construção de poços e caminhos. Quando a pessoa não se sentia bem, tinha um problema, vinha à Casa do Povo e alguém falava com ela e eu ouvia e ajudava. Não havia posto médico, não havia centro de saúde, havia apenas a Casa do Povo. Júlia entrou para a parte administrativa nos anos 70. Na altura, era uma das 7 pessoas que lá trabalhavam. As atividades multiplicavam-se. A antiga sede passou a ser pequena demais. Lembro o nome dele, que era o Francisco José, a atender as pessoas, porque as pessoas caíam a uma de vez em quando. E havia uma senhora de limpezas, que era a Dona Maria. O médico assistente, o médico que lá estava, também esperava para os doentes, não era a avalanche que é agora, e só iam lá, acho que eram só as pessoas que tinham caixas de previdência, agora é a segurança social, nessa altura é a caixa de previdência. E íamos lá. E lá há consultas, é isso? E há consulta, exatamente, mas o médico esperava por nós.
No início da década de 70, a Casa do Povo começa a adquirir várias faixas de terreno para construir a nova sede. Começa a ser construído o pavilhão gimnodesportivo, o primeiro de todas as Casas do Povo do Algarve. O pontapé de saída para a criação da secção de desporto e para a constituição de uma equipa de futebol. A mudança foi uma festa. Foi uma festa muito grande, O pavilhão começou logo a trabalhar, demitiram um contínuo que foi o Sr. Joaquim, um senhor que foi muito dedicado a esta casa, e a escola, a nossa escola de São Bartolomeu de Messinos, EB1, não tinha pavilhão. E as turmas vinham aqui fazer ginástica todos os dias, foi muito, muito bem aproveitado. Haviam classes de ginástica, das quais eu fiz parte de algumas, vindo fazer ginástica. E as pessoas utilizaram muito, muito o pavilhão, desde o seu início, foi muito bem aceito. Isto é passar de formiga a elefante. Para mim foi, porque o que era a Casa do Povo, que era uma casa térrea, com 4 divisões, uma coisa destas, o que é muito benéfico para todos, porque tem aqui de tudo, emprega muita gente, muitas pessoas, muito tudo, o desporto e pronto, tem muitas atividades. É importante para a comunidade ter uma Casa do Povo como esta? Eu acho que sim, para mim é. Qual é a mais-valia? Olha, é tudo. Na parte social são entregues cabazes de Natal para os mais carenciados e recolhidas verbas para ajudar as famílias dos portugueses que estavam na Guerra Colonial. A 5 de outubro de 1976, nasce também o rancho folclórico. A Casa do Povo São Bartolomeu de Messinos, em determinada altura, foi convidada a uma reunião onde eu fui e foi-nos dito que iam-nos dar uma verba para nós desenvolvermos qualquer ato cultural na nossa comunidade. E eu vim para a Casa do Povo, falei com as minhas colegas e a minha colega Julieta Frade abraçou a ideia de criarmos um grupo de folclore. E assim foi. As duas, com muito trabalho e com a direção, o Sr. Helder Vieira, presidente da direção, que nos apoiou, foi criado o nosso rancho, que existe, que está em pleno, com o qual me alegro muito. Foi feita a recolha etnográfica de cantares, de trajes. Os jovens acorreram em massa para participar e assim dar mais uma alegria à comunidade. Continuava a fazer-se o pagamento de pensões, os subsídios pecuniários. Os serviços públicos aproximam-se da população. Nos anos 80 dá-se uma reestruturação das Casas do Povo que passam a garantir o acesso a todos os utentes. Deixa de haver sócios obrigatórios. A instituição passa a funcionar ainda mais como um centro comunitário que contribui para a qualidade de vida das populações. Criam-se projetos de ocupação de tempos livres, passa a haver música, teatro, pesca, futebol de 5, karatê, ginástica desportiva, aeróbica e lutas amadoras, das quais Eurico era treinador e monitor. Começávamos por montar o tapete, fazíamos o treino e depois tínhamos que o arrumar e ele ficava guardado nas instalações aqui da Casa do Povo. Tínhamos muitos praticantes, todos aí a partir dos 6 anos, 7, 10, até aos 15. O grupo fazia parte da União Desportiva, mas a União Desportiva não tinha instalações para treinar. E então depois a União Desportiva, o presidente fez um acordo com a Casa do Povo, pagava-lhes a utilização do espaço. Passados uns anos deixou os treinos, mas manteve sempre a ligação à Casa do Povo. Ainda hoje, Eurico mantém-se como sócio e também como fornecedor a fazer serviços de manutenção. Nos anos 90 começa a fazer-se a separação com a Segurança Social. A Casa do Povo começa a mexer-se para se tornar uma associação. Mais tarde, IPSS. Dão-se os primeiros passos na área das crianças e juventude com a criação dos ATL do primeiro ciclo e pré-escolar. A sala de convívio é adaptada para receber 30 crianças e cria-se o programa Educação Pré-Escolar. Carla Benedito, hoje presidente da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messinos, era na altura auxiliar da ação educativa, depois animadora. As idas à praia eram fantásticas, íamos muitas vezes, havia verões que íamos todos os dias à praia. E eu tínhamos sempre 2 grupos de férias,
Portanto, um grupo fazia uma saída, outro grupo ficava, e eu acompanhava sempre as saídas, que era mais responsabilidade, e então as minhas colegas diziam-me sempre, não, Carla, tu tens que, vai tu com os miúdos, é melhor. E então as saídas eram sempre comigo, é verdade. As férias eram fantásticas, as férias de verão, as férias da Páscoa também, o Natal, e também quando comecei no ATL, as crianças ainda tinham horário reduzido, portanto, nós tínhamos sempre miúdos de manhã, que depois frequentavam as aulas da parte da tarde, e quando íamos levar um grupo à escola, trazíamos o outro que era para ficar durante a tarde no ATL. Esteve lá 23 anos. Quando comecei a trabalhar na Casa do Povo, em 1995, havia uma sala onde havia crianças de todas as idades, de 3 anos, de 4, de 5, de 12, de 14, portanto, havia ali uma sala onde estavam todos juntos. A Casa do Povo cresceu muito, as obras foram muito importantes para a Casa do Povo e passamos para uma série de salas e várias valências, a valência educativa, cultural, sei lá. A Casa do Povo era uma sala, era resumido, uma sala, e agora é uma imensidão. A minha avó é transmontana e então vem cá de vez em quando e vê o que se passa na Casa do Povo. E então ela diz às amigas, vocês sabem, a minha neta trabalha na Casa do Povo de Matosinhos, mas aquilo não é uma Casa do Povo qualquer. Mais tarde, abre a creche. Começam as atividades de enriquecimento curricular em várias escolas do concelho. Abre o polo de formação de guitarras, de acordeão e desenvolve-se o futsal. A primeira ligação do atual presidente à Casa do Povo de São Bartolomeu de Matosinhos. Lembro-me que nessa altura havia grandes e bons torneios de futebol de salão aqui no pavilhão da Casa do Povo, onde estavam dezenas e dezenas de equipas, onde havia muito fervorismo, havia muita mística e de facto lembro-me de que nessa época, e foi daí que eu comecei a conhecer a Casa do Povo, realmente nessa altura com esses torneios de futsal, porque estava muito em moda. Já lá vão 40 anos. Agora José Carlos Araújo é presidente. Vai no 4º mandato de 4 anos, que termina em 2026, a altura em que terá de, obrigatoriamente, passar o testemunho a outro candidato. Antes disso, foi dirigente. A Casa do Povo neste momento faz diferença. Há aqui muitos quilómetros de emoções, há aqui muitos quilómetros de contextos que me levam para espaços muito diferentes. Há aqui coisas fantásticas, coisas menos boas, há aqui momentos de grande orgulho, há outros de alguma ansiedade também. Mas não há dúvida que a Casa do Povo hoje é uma referência, não só no concelho, na freguesia, mas no Algarve e se calhar até no país, precisamente pela sua dinâmica e por aquilo que tem vindo a fazer. A uma infindável lista de atividades culturais e desportivas, a Casa do Povo faz também recolha de alimentos para os mais carenciados, fornece refeições sociais a preço simbólico e dá apoio ao nível do vestuário. É hoje o maior empregador da região, com 100 trabalhadores dependentes e 200 prestadores de serviços. Às 7 da manhã chegam os primeiros trabalhadores para a cozinha e para a limpeza. Às 7h30 já estamos a receber utentes, que os pais precisam se deslocar para longe para trabalhar. Até às 9, 10 horas já temos todos os trabalhadores, ou a maioria dos trabalhadores e as crianças nas salas. E os trabalhadores também de suporte e dos serviços centrais na área da gestão. E todos os dias são uma azáfama muito grande e ela continua até às 8, 9, 10 horas da noite. Vive dos apoios do Estado e das câmaras, da angariação de fundos, do pagamento das atividades extracurriculares e das cotas dos sócios que não vão além dos 2 euros. Tem 500 associados e 1000 beneficiários de projetos sociais. Isto sem contar com as crianças que frequentam os ATL, as AEC, a creche e o pré-escolar. É uma instituição que se gera com o coração? Muitas vezes, sim, com o coração, é verdade. Gera-se com o coração, também com a paixão, com a responsabilidade. Não é fácil falar da gestão no dia-a-dia. Nós temos aqui, às vezes, um excesso de gratidão, excesso, passa a redundância, mas também depois temos também alguma necessidade num outro momento dessa mesma gratidão. Agora há uma coisa que é muito certa, é que quem convive diariamente na Casa do Povo nota naturalmente que aquilo que fazemos com o objetivo de criar aos outros e de dar aos outros. E essa paixão tem acontecido ao longo dos anos e não tem sido fácil.
a vontade de continuar, às vezes a vontade de desistir, mas o que pondera sempre é realmente a vontade de fazer mais do que aquilo que já foi feito, para que possamos também proporcionar melhor do que aquilo que as pessoas têm. A evolução tem sido notória ao longo dos anos. À medida que o tempo passa, a Casa do Povo vai oferecendo mais apoios, mais cultura, mais educação, mais desporto e mais serviços. Nos últimos 2 anos, expandiu a área de atuação na área da infância e juventude, ficando com a gestão de mais 2 creches em Alcantarilha e Albufeira, mas também com a aquisição de uma clínica para consultas médicas, fisioterapia e tratamentos de bem-estar. São 90 anos de um longo caminho de sonhos, paixão, perseverança. Uma instituição que se faz com pessoas, para pessoas.